Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A mineração em terras indígenas está prevista na Constituição, desde que seja regulamentada pelo Congresso e tenha consentimento dos índios. Essa regulamentação já foi discutida mais de uma vez aqui no Congresso, mas não foi aprovada. Enquanto isso, diferentes levantamentos identificam a existência de centenas de garimpos ilegais em terras indígenas. Essa é a questão que vamos discutir agora no Câmara Debate, com a participação dos deputados Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, e José Ricardo, do PT do Amazonas. Deputado Coronel Crisóstomo, a imprensa tem noticiado que o governo está discutindo uma proposta de projeto para ser encaminhada aqui para o Congresso para regulamentar a mineração de terras indígenas. O senhor tem acompanhado esse trabalho? Qual que é a opinião do senhor? Tenho acompanhado e tenho dado até sugestões e tratado já em Rondônia com relação a esse tema tão importante para a Amazônia. O deputado José Ricardo, que está aqui ao meu lado, ele com certeza tem conhecimento disso, pode até ter um outro posicionamento diferente do meu, mas eu sou totalmente favorável à discussão muito bem responsável para que possamos tratar com os indígenas, porque o indígena ele não quer ficar isolado no seu espaço, ele quer aproveitar as suas riquezas para ter benefício e melhorar sua qualidade de vida. Esse é o ponto principal que eu acredito que podemos avançar e aprovar uma resolução muito favorável para a família dos nossos indígenas, principalmente da Amazônia. Como é que o senhor vê, deputado, essa discussão agora? Olha só, primeiro a gente sabe que historicamente os povos indígenas no Brasil sempre tiveram perdas muito grandes na medida que projetos públicos, ou projetos de governo, ou projetos de interesses particulares foram avançando nas suas terras. Na verdade, você tem uma luta histórica de demarcação de terras. Hoje nós temos aí talvez um quarto, né, das terras que estão homologadas efetivamente, daquelas consideradas terras indígenas, e tem enormes reservas, né, áreas de indígenas que não foram até hoje confirmadas efetivamente como terras consolidadas, né, homologadas. Então isso acaba tendo muitos conflitos, porque há muito interesse econômico em jogo. Você tem latifúndio, você tem interesse de fazendeiros, interesse na área de madeireiras, e agora cresce, pelo visto, o interesse também pela mineração. Grande preocupação são os impactos ambientais, por um lado, mas especificamente em relação aos povos indígenas. Porque quase toda a experiência de mineração em área indígena, ela criou consequências para aquelas populações. Você tem retirada de populações de determinadas áreas, você tem um problema relacionado à questão de doenças e de uma convivência que eles têm diferente em relação à natureza do que na área urbana. Muita gente acaba sendo empurrado para áreas urbanas, aumentando, né, os problemas sociais também. Então, até agora, a mineração em área indígena, onde aconteceu, e hoje está acontecendo mais de forma ilegal, que são os garimpos, né, ilegais, os impactos são grandes. E isso favorece, inclusive, a diminuição da população indígena. E o Brasil precisaria estar fazendo o contrário, garantir o direito dos povos indígenas, como está na Constituição, e essa questão da exploração ela precisaria ser bem avaliada. Quase sempre é a toque de caixa. E esse é o medo, que no Congresso Nacional acabe de novo sendo uma coisa atropelada, sem avaliar exatamente as consequências e sem ouvir as populações. Como muito bem você lembrou, Cláudia, logo no início, hoje tem que ter uma aprovação aqui do Congresso, mudar a Constituição para garantir a exploração mineral, e regras, né, regulamentar, e por outro lado também ouvir as populações. E esse é um problema. Nunca são ouvidos como deveria. Deputado Crisóstomo, uma das dificuldades apontadas por especialistas ouvidos por esse assunto é como fiscalizar as regras que forem eventualmente criadas. Problemas ambientais, questões de, por exemplo, uso de mercúrio. Como é que o senhor vê que uma regulamentação poderia lidar com essas dificuldades? Como já foi muito bem dito aqui pelo deputado Zé Ricardo, logicamente que isso é uma discussão que tem que ser uma discussão muito responsável, seja no Congresso, ou seja com os técnicos, tem que ser responsável. E todos os partícipes devem
estar nessas discussões, principalmente o indígena. Logicamente que nós queremos fazer, o nosso governo Bolsonaro quer fazer um trabalho responsável, ouvindo e regularizando as áreas. Não podemos autorizar exploração de minérios em terras indígenas se não houver esse espaço, se esse espaço não estiver regularizado. Isso é necessário e eu diria que é primordial. Agora, a exploração nas terras indígenas é algo que nós não podemos parar. Nós temos que avançar. A minha mãe, por exemplo, é uma indígena lá do estado do Amazonas. E aquela tribo lá que ela nasceu, viveu, todos eles querem sim que seja explorada o minério por eles também. Se não seja explorado por eles, mas pelo menos que ele tenha um benefício dessa riqueza, desses recursos, para que as suas famílias vivam melhor. Porque um problema que ocorre, sim, hoje, é que muitos indígenas, por dificuldade de se manter naquele local, vai para o centro urbano e lá eles se tornam miseráveis. Não podemos deixar mais isso acontecer. Logicamente que será uma exploração responsável, não deixando material que venha prejudicar a saúde do indígena e todo o controle do poder público. Isso é necessário para que não haja conflito nesses espaços. Um outro ponto levantado nessas discussões, né, é como que seria feito o levantamento do potencial, o potencial econômico mesmo dessa exploração. O Instituto Brasileiro de Mineração mesmo anunciou recentemente que eles acham que essa discussão talvez pudesse ser precedida por um levantamento do próprio governo de qual o potencial de mineração, de exploração. Essa seria uma boa ideia? Como é que os senhores veem que isso poderia ser encaminhado, deputado? Eu vejo assim que, na verdade, hoje tem mapeado, né, todos os sítios geológicos, né, e toda a riqueza, vamos falar assim, mineral que o Brasil tem, e principalmente na Amazônia e em terras indígenas também. Tudo isso está mapeado. Nós temos aí a CPRM, né, que tem um órgão federal que trata especificamente sobre isso, sobre a exploração mineral e os licenciamentos e a permissão para a exploração. Na verdade, você tem muitos processos, são milhares de pedidos de exploração de vários tipos de minérios diferentes. Agora, qual é o interesse que existe? Existe o interesse de grandes empresas mineradoras a nível mundial, que sabem que nós temos no Brasil, na Amazônia, reservas de minérios nobres, fundamentais, né, para vários setores da indústria estratégica. Então, acho que, em primeiro lugar, o Brasil precisa pensar como explorar os minérios. Não é só em área indígena, eu acho que aí não deveria ser a prioridade. Primeiro, como explorar, o Brasil explorar. Mas, na prática, os interesses são internacionais, de empresas internacionais. Eu vejo lá pelo estado do Amazonas. Se fala muito da exploração da silvinita, né, para o potássio. Quem está interessado? Empresas canadenses, empresas de fora. E, portanto, essa questão de saber o que explorar, essa deveria ser a primeira discussão. A maior parte da exploração ilegal refere-se a ouro. Os garimpos é a busca por ouro e pedras preciosas, mas principalmente ouro. Mas o grande interesse mineral é por outros, e por isso que eu digo, são as empresas que vêm com intensivo em capital, com grandes investimentos, que geram pouco emprego, porque são maquinários, né, modernos, hoje em dia a exploração nesse nível, mas que criam impactos diretos ambientais, além do social, principalmente se for em área indígena. Tem que ser uma discussão que talvez seja precedida na questão econômica, ou seja, o que se pretende mesmo para o desenvolvimento da Amazônia? A mineração é o caminho? Talvez ele seja algo secundário, tem outros caminhos. Os povos indígenas, a Amazônia concentra quase 90% dos povos indígenas do Brasil. E tem áreas lá que ainda nem foram bem mapeadas, como a região lá do Javari, né? Nessa região lá de Atalaia do Norte, que hoje tem um dos menores indicadores, né, de DH. Então o governo precisaria primeiro ter outras políticas de geração de emprego, de renda, que valorize os povos indígenas. E não a exploração mineral, inclusive dizendo que eles também vão ser beneficiados ou eles poderão também explorar. Não existe isso. Os indígenas, no Brasil, em nenhum lugar do Brasil exploram minérios. Sempre são empresas e a maioria estrangeiras, né? Infelizmente, né? Como é que o senhor vê o papel da mineração lá no desenvolvimento da Amazônia? Eu penso e defendo que haja, sim,
a exploração do minério em terras indígenas. Nós sabemos de como os indígenas estão sendo tratados na Amazônia. Vou dar um exemplo do estado de Rondônia. Temos uma reserva lá chamada Reserva Roosevelt. O mundo todo conhece essa reserva. E lá se explora o diamante. Esse diamante, ele sai, na sua maioria, de qualquer jeito. Porque temos empresas de fora do Brasil, empresas estrangeiras, que vão ao indígena e oferecem algo para poder se manter no local e acabam explorando aqueles povos. E a maioria do diamante que sai dessa terra indígena sai irregular, sai ilegal. Logicamente que quando eu falo explorar em minério em terras indígenas, temos que ter todo o controle, todos os órgãos fiscais deverão estar naquele local para dar ordenamento a essa questão. Lógico, não é só minério em terras indígenas que a gente pode levar o benefício para os indígenas. Outras ações também. Mas, especificamente, o minério é quem pode dar muita sustentação para ele, porque temos muito minério na Amazônia. Sou integrante da Comissão de Minas e Energia e tenho trabalhado muito quanto a isso. Inclusive, passo aqui a todos que no dia 2 de setembro haverá uma audiência pública da Câmara Federal, que se chama Mesa Redonda, na cidade de Porto Velho, e vamos tratar de todo tipo de minério, inclusive o minério em terras indígenas, lá em Porto Velho, nessa audiência pública. Convido a todos. Bom, nós vamos fazer uma chamada para o intervalo agora e daqui a pouco a gente volta com esse debate sobre a mineração em terras indígenas, com a participação dos deputados Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, e do PT de Amazonas, José Ricardo. Retornamos com o Câmara Debate, que discute a mineração em terras indígenas, com participação dos deputados Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, e José Ricardo, do PT do Amazonas. Deputados, existe um projeto de lei que foi aprovado já no Senado há muitos anos para tentar fazer essa regulamentação da mineração em terras indígenas. Aqui na Câmara ele já foi discutido algumas vezes, mas não chegou a ser votado. Eu queria ouvir a opinião dos senhores sobre qual é a dificuldade de chegar em alguma proposta que tenha acordo suficiente para ser aprovada sobre esse tema. Onde é que são os pontos mais delicados? O senhor quer começar a falar, deputado? Volto a enfatizar. Quando tenta-se criar um projeto sem a participação dos principais autores daquilo que mais interessa a ele, fica difícil avançar mesmo. Nós precisamos trazer todos os autores para discutir esse assunto. E aí é onde nós, parlamentares, principalmente da Amazônia, deputado Zé Ricardo, nós precisamos estar unidos para fazermos essas defesas e trazer à tona, trazer para novas discussões esses assuntos que interessam a todos. Quando a gente fala aqui, quando se fala em exploração de minério em terras indígenas, não interessa só o indígena, interessa a todos nós, interessa aos brasileiros, interessa aos amazônidas. Nós temos uma cidade lá, que é lá no seu estado, São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira fica na cabeça do cachorro, lá em cima, bem ao norte do Amazonas. Naquela região, naquela cidade, é uma cidade com mais de 60 mil habitantes. Mais de 90% dessa cidade são de indígenas, que saíram das suas tribos e vieram para o município, para o município mãe que está ali. Como ocorrem problemas com esse povo naquele município? E o senhor tem conhecimento disso. Por quê? Porque saíram dos seus locais, das suas origens e vieram para a cidade, mas sem nenhuma possibilidade de ter uma vida boa lá no município. Portanto, eu entendo que essa discussão ela tem que ser uma discussão ampla, com a participação de todos, mas principalmente dos principais partícipes, que são os indígenas.
Isso deveria acontecer, né? Na prática não acontece. Os indígenas não são chamados para opinarem. A gente tem convenções internacionais, o Brasil, né? E uma delas trata exatamente sobre isso, em relação aos povos indígenas. Qualquer atividade que vá criar impactos, né, nas terras indígenas, nessas áreas, tem que haver a consulta. Vou dar um exemplo agora. Nós temos lá no Amazonas a reserva Vaimiri-Atruari. Ela fica metade no estado do Amazonas, outra metade em Roraima. Lá o governo militar construiu a BR-174, interligando Manaus a Roraima, a Boa Vista, capital. E isso criou impactos naquela ocasião. Só que também na sequência foi construída uma hidrelétrica e também uma mineradora se instalou lá. Está até hoje lá explorando. E os indígenas, que na época era estimado em quase 5 mil indígenas, quase foram extintos. E tem até denúncias, isso faz parte inclusive do Comitê da Verdade, do massacre, né, dos indígenas. Então a mineradora ela criou uma série de impactos também. Hoje tem um linhão de energia que se pretende passar de novo por essa reserva. E os indígenas precisam ser consultados. Até hoje não foi resolvido. O presidente da República já falou que vai passar por cima disso, porque quer agilidade isso. E, ou seja, provavelmente, se essa obra for adiante, não vai ser com a anuência, a consulta formal feita junto aos indígenas. Então, na área da mineração, é muito semelhante. Na verdade, a opinião pública, se for ouvir a população, uma pesquisa recente do Datafolha, Coronel Crisóstomo, fala que 86% da população não concorda com a exploração mineral em terras indígenas, avaliando os impactos aí. Uma outra questão é que a exploração de determinados minérios exige investimentos, principalmente de energia e de transporte. Então, ao se realizar esses investimentos, logicamente isso vai também favorecer crescimento populacional, vai ter uma série de outras atividades que vão estar florescendo. Então, você tem naturalmente um crescimento de vários problemas que vão atingir os indígenas e não indígenas também. Tudo isso acaba não sendo avaliado no início de uma autorização ou de uma decisão de explorar nessas áreas. Por isso que é um assunto que merece realmente muito cuidado. Eu acho que aqui o Congresso teve uma grande renovação. Nós estamos vendo aqui alguns projetos de lei que vêm de legislaturas passadas. Eu e o deputado Crisóstomo somos da atual legislatura, somos novatos aqui e acredito que vamos ter muitos debates. Mas de quem vem a iniciativa? É do governo, é do governo federal, do executivo. O que é bom que esses novos que chegaram, eles têm mais ou menos uma cabeça parecida com o que eu estou falando. E o senhor tem conhecimento disso, com certeza. Eles querem sim explorar as riquezas brasileiras com a participação dos principais atores. Isso é importante. Logicamente que o governo federal precisa fazer a sua parte, sim. E eu tenho certeza que no caso lá da 174, da reserva de Atuari, com certeza o governo federal vai conversar sim com esses indígenas para poder passar o linhão para atender o nosso estado de Roraima, que não tem energia. Hoje nós compramos a energia da Venezuela, que hoje está desacreditada. E eles desligam e ligam a hora que eles querem. Isso é real, nós sabemos disso. Então, o governo federal quer sim construir o linhão na 174 até o estado de Roraima. Os indígenas, numa audiência realizada pela Comissão do Meio Ambiente, aqui desta casa, e a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, a deputada Joênia, né, que é de Roraima, teve uma audiência lá, formal lá. Os indígenas não são contrários, eles só querem ser consultados e saber das contrapartidas, porque essa é a questão. A consulta tem um caráter também de avaliar. Nenhuma manifestação foi contrária, mas saber como garantir seus direitos, que impactos vão ser gerados, como poderá ser minimizado tudo isso. Então isso leva tempo, por isso que não pode ser a toque de caixa. Então aqui no Congresso, aqui na Câmara, discutir essa legislação, essa regulamentação, tem que ser algo muito cuidadoso, com muita calma. Ouvir especialistas, nós temos que olhar a questão indígena e ambiental. E que sejam especialistas nossos, que sejam especialistas brasileiros, não especialistas de outros cantos, porque sequer conhecem a nossa realidade. Mas nós já temos aqui as instituições, inclusive da Sim, região, instituições, né? Na Amazônia nós temos várias instituições que conhecem aliás, todo esse pleito. Poucos são ouvidos também pelos governos, até governos locais, né, que precisaria ouvir mais,
na questão do planejamento das ações de desenvolvimento dos estados. Porque muito se fala como explorar a Amazônia sem criar impactos ambientais. A mineração cria grandes impactos, não só em área indígena como não indígena. Mas se fala em outras atividades, atividades que possam preservar. Os estudos já mostram que as chuvas do sul, sudeste, principalmente sudeste, elas são influenciadas pela Amazônia. Sim. Mas também a nível mundial já se discute o seguinte, por que tem países preocupados em preservar a Amazônia? Porque já é uma preocupação mundial. É tão importante a Amazônia para o mundo que não é o interesse de muitos países explorar a Amazônia, é cuidá-la por uma questão mundial. Em primeiro lugar, o Brasil, por isso que nós temos que cuidar. E esses estudos nós entendermos para justificar a gente concordar ou não, por exemplo, com um projeto de lei que vai flexibilizar, que vai regulamentar exploração mineral ou exploração da madeira e outras atividades de uma forma desenfreada. Agora, pessoal, os que vêm de fora para discutir esse assunto aqui, eles sempre vêm com outros interesses. Pelo menos é o que o histórico mostra. Sim, podem discutir? Podem. Quando vem discutir a Amazônia, preservação da Amazônia, sempre há outro interesse que não é aquele que está visível. Isso é o que está nos históricos. Por isso, eu sou um que aceito que outros povos venham tratar esse assunto de qualquer tipo de exploração, de qualquer forma, uma forma que nos oriente para preservar a floresta. Tudo isso é aceito. Agora, a intenção tem que ser clara. Não pode ser por baixo da mesa. E muitas vezes isso acontece. O estado do Amazonas, por exemplo, tem mais de 97%, em torno de 97% da sua floresta em pé, que é o seu estado. O meu já foi bem mais desmatado. Mas os povos indígenas lá no estado de Rondônia estão sendo muito amparados. É tanto que tem indígena lá que já estão plantando café, já estão diversificando, estão plantando soja. Então, veja que o indígena ele quer participar, sim, do processo econômico, quer gerar riqueza, quer gerar emprego e renda para o seu povo. E Rondônia está acontecendo isso. Acontece que a mineração, como eu falei, ela, principalmente essa intensiva em capital, essa onde tem os interesses com os minerais principais, os indígenas não participam, né? Porque no início, até então. E outra coisa, a maior parte dos minérios eles acabam saindo sem um beneficiamento, sem uma industrialização. Em outras regiões do país também nós tivemos reflexo disso, ou seja, só se retira a matéria-prima que depois é vendida para o exterior, às vezes é beneficiado no exterior. É o caso que aconteceu também no Amapá, logo no início, Pará, com várias situações como Carajás. Mas o Amazonas, nesse momento, antes de qualquer regulamentação, é discutir a exaustão e ouvir os povos indígenas. Eu acho que sem ouvir os povos indígenas não tem sentido o Congresso discutir. Acho que o senhor falou um tema que a gente pode trabalhar junto. O minério não sair cru daqui. Vamos nos unir para que seja industrializado nos nossos estados. E aí sim o indígena pode ter muito mais benefício com essa ação. Vamos trabalhar junto nessa? Eu lhe convido para estarmos juntos nessa ação. Os indígenas, eu acredito que não vão sair bem se o governo intensificar essa questão da exploração mineral. Isso é histórico no Brasil, lamentavelmente. Mas precisamos discutir, não há dúvida nenhuma, até porque os projetos que tiverem em tramitação, nós precisamos fazer isso. E, portanto, ouvir os vários setores, os indígenas em primeiro lugar e principalmente outros ambientes de estudos, principalmente das universidades, né, que têm mostrado, né, o que significa explorar minérios em determinadas regiões. Porque a Amazônia ela é muito frágil, A terra ela é pobre no sentido de comparar em terras mais produtivas, assim como Rondônia, Paraná. Né? E há um equilíbrio muito grande. Quando você tem algumas áreas que são devastadas, você tem impacto imediato nos rios, nos pequenos rios, nos igarapés, e não há um processo de recuperação como existe em algumas outras regiões do Brasil e do mundo lá. Deputados, mas isso... Pelo visto, os senhores dois concordam, e foi muito interessante ver isso aqui no debate, na necessidade da exploração mineral em terras mas na necessidade de ouvir os atores interessados, ouvir mais do que em outras etapas dessa discussão aqui, isso já foi ouvido, é isso mesmo? Perfeito. Então, chegamos ao final do nosso programa, foi uma discussão muito interessante, eu agradeço a participação dos senhores. Nós queremos agradecer também a audiência, essa edição do Câmara Debate fica por aqui.
Agradecemos aos deputados Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, e José Ricardo, do PT do Amazonas, pela participação, e a você que nos acompanhou pela atenção. Se você quiser assistir novamente esse programa sobre mineração em terras indígenas ou qualquer outro programa da TV Câmara, é só entrar na nossa página no portal das Câmaras dos Deputados ou acessar o nosso canal no YouTube. Eu sou Cláudia Lemos e agradeço pela audiência. Até a próxima.